Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde. Dependendo do horário que você esteja assistindo, mais uma vez é um prazer, uma honra ter vocês aqui conosco. Nós, nesse mês de setembro, estamos trabalhando aí a temática sobre o suicídio e mais uma vez estamos aqui para conversar sobre. E hoje trarei uma pergunta, né? Mas antes de estar mostrando para vocês o conteúdo dessa noite, gostaria que vocês começassem a seguir as nossas plataformas, @TV Promessa Viva, estamos no Instagram, estamos no TikTok, tá? Então, nossas plataformas estão aí para trazer conteúdo para vocês, tá? Então, hoje estaremos conversando sobre qual o sentido da vida, né? Estamos finalizando agora o mês de setembro e essa temática ela vem justamente para que nós estejamos levando ela para uma discussão constantemente. Qual o sentido da nossa vida? Desde muito tempo, as pessoas elas ficam questionando, o sentido da minha vida é isso, coloca-se objetivos, propósitos, mas eu gostaria de estar conversando com vocês sobre a importância de estarmos refletindo sobre. A existência humana, ela tem um propósito. Nós estamos falando sobre uma discussão muito mais profunda, que somente essa de qual o sentido da minha vida. A existência humana cumpre um propósito, e aí, dependendo daquilo que você acredita, isso pode soar de várias formas possíveis. Mas nós temos um propósito de vida. A humanidade, ela surgiu e ela existe por um propósito. E aí fica agora, de fato, a reflexão que eu quero chamar a atenção. A humanidade tem um propósito, mas qual é o sentido da sua vida? Qual é o propósito da sua vida, da minha vida? Porque nós fazemos a leitura sobre as coisas a partir do todo e esquecemos a nossa autorresponsabilidade sobre o todo. O todo só acontece dependendo da minha forma de agir. Como eu ajo, como eu me comporto, como eu falo, como eu vivo. Então, essa é a nossa reflexão. Qual o sentido da sua vida? Nós precisamos estar conversando isso para que nós estejamos trazendo à tona a particularidade de cada um, os estilos de vida. Nós vivemos um momento onde nós somos bombardeados por vários estilos. Fitness, alimentação, atividade física, comportamento, fala, possuir bens, especificamente falando, né, um estilo de vida financeiro. Então, nós estamos sendo expostos a esse tipo de conteúdo constantemente. E aí fica a reflexão, né? Quem é você particularmente falando? Qual o sentido da sua vida? Quem é você? Aquilo que você acredita, aquilo que você vive, aquilo que você quer viver. Então, a nossa história precisa ser respeitada. Muitas vezes nós estamos nos colocando em posições, em patamares, em situações onde não nos convém, onde não nos cabemos, não suporta quem somos. Eu costumo sempre dizer assim para os meus pacientes, olha, a vida, ela é uma garrafa. Uma garrafa, você pode ter ali 2 litros, porém, todo o líquido que vai caber ali são apenas 2 litros. Tudo que passar vai transbordar. E a nossa vida é feita dessas experiências. Esse líquido que entra são as nossas experiências. Nós precisamos estar filtrando. Porque assim como aquela máquina que marca os batimentos cardíacos, que eu amo usar aquele símbolo, a nossa vida, ela não é linear. A nossa vida ela é cheia de movimentos, de altos e baixos. E as nossas experiências, elas competem justamente esses movimentos, esse sobe e desce. Então, quando você deseja uma linearidade da vida, uma constância da vida, você está falando, usando aquele exemplo ali da máquina, a morte. Por quê? A morte é o acabar, o finalizar. A vida, ela é feita de movimento, altos e baixos. Então, você pode ter, sim, momentos de tristeza, sim, momentos de alegria, sim, momentos de muita alegria, mas também, sim, momentos de muita tristeza. Tudo vai de acordo com as suas experiências de vida. Tudo vai de acordo com o que você está vivenciando, as coisas que tem ao seu redor, as pessoas, as relações, aquilo que lhe acontece. Muitas pessoas acabam dizendo assim, ela é depressiva porque ela já nasceu assim. Sim, existem alguns fatores genéticos, né? Uma mãe na gravidez que passou por algumas experiências, uma mãe na gravidez que passou por algumas adversidades, ela nutre alguns sentimentos que são emanados para esse bebê no ventre, que ele não tem a noção de que, minha mãe está triste, minha mãe está depressiva, não é isso. Mas
esse bebê sente algumas sensações. E claro que essa mãe não age intencionalmente para fazer esse bebê ficar triste. Nenhuma mãe age assim. Mas ela não pode anular as emoções que são dela em questão. E esse bebê acaba sentindo. Esse bebê, nós consideramos um bebê depressivo. Não que ele tenha depressão, transtorno, lá o diagnóstico fechadinho, tá? Mas é um bebê que é mais quietinho, mais retraído. E que, na vida dessa pessoa, quando ela crescer, ela vai se defrontar, se deparar com algumas coisas que podem ou não ser muito pesadas para ela. E se ela já tem um marcador minimamente genético de algumas vivências ainda intrauterina, né, como nós costumamos falar dentro da psicologia parental e perinatal, essas vivências podem ser somadas a essas vivências reais. Então, a perca de uma pessoa, o padrão de vida financeiro, um trabalho, uma catástrofe que aconteceu na vida dela. Então, essas situações do mundo real impactam significativamente ela, que já tem algo pré-existente dessa vida uterina ainda no ventre da sua mãe, que pode vir a ser desencadeado um transtorno. Não é que vai ser. Essa mãe não agiu intencionalmente, tá? Então, esse sentido da vida, ele precisa ser discutido a partir disso. Quais são as minhas vivências? Quais são as minhas histórias? Né? Quais são as minhas relações? Muitas vezes, nós esquecemos de analisar o eu, como eu acabei de falar anteriormente. E isso precisa ser discutido, isso precisa ser conversado, porque a minha expectativa de vida é diferente da sua. E todos temos uma identidade, todos nós somos diferentes. Tanto é que, se você olha as suas digitais, nenhum dos dedos são iguais. Como que eu quero que a minha vida seja igual a de fulano? As minhas expectativas, eu alcance tudo igual fulano ou fulano alcançou. E como eu disse, né? Dependendo de como nós estejamos vivendo a nossa vida, nós tendemos a trazer à tona essas reflexões com o que eu não tenho, com o que eu gostaria de ter. E tudo que nós focamos cresce. Então, o que eu estou focando? O que eu estou observando? O que é que eu tenho de mais latente em mim? O que é que eu quero? Expectativa de vida, que consequentemente, com certeza, é diferente do que eu tenho de real. Mas o que eu tenho de real é ruim? O que eu gostaria de ter? Será que eu posso trabalhar para ter? Viu que são muitos questionamentos. Então, o sentido da vida, ele é particular. É o que eu quero, o que eu desejo. Dentro do mês de setembro, estamos aí trabalhando a temática do suicídio e muitas pessoas acreditam que perderam o sentido da vida. Pessoas que acreditam que são um peso para suas famílias. Pessoas que acreditam que são um trabalho, um problema, que não tem nada a oferecer. E esses pensamentos, esses sentimentos, cada vez mais cristalizados, mais profundos, mais ruminados, eles justamente acabam fazendo com que a pessoa, infelizmente, tente o suicídio e, em alguns casos, até consiga, né, esse êxito. Então, nós precisamos estar trabalhando particularmente, individualmente falando. Qual é o sentido da minha vida? O que é que eu quero para a minha vida? O que é que eu espero para mim, para o meu futuro? Sem esquecer que eu faço parte de um social e que esse social, sim, influencia naquilo que eu quero. Então, eu gostaria de ter uma Ferrari vermelha. Ok, eu tenho condição para ter uma Ferrari? Eu tenho condição? Às vezes eu não tenho nem a habilitação para dirigir um carro qualquer. Imagine dirigir uma Ferrari. Então, eu preciso entender que a expectativa de uma vida não condiz, às vezes, com o que eu tenho de real. Mas não é que eu seja incapaz de ter uma Ferrari. Claro que eu vou trabalhar muito para ter a Ferrari, mas eu posso conquistar. Mas eu não posso fazer da vida do outro que tem a Ferrari a perfeita, porque eu não sei como são as vivências, a realidade, como foi feito para conseguir aquela Ferrari em questão, tá? Então, precisamos estar entendendo que a nossa saúde mental, ela é dinâmica e ela é particular, mas ela também é situacional, no sentido de que ela é provocada em algumas questões pela sociedade. Como assim? O que é posto, o que é dito, o que tem que se ter. Se você não tiver X, você não tem valor. Se você não tiver em tal lugar, você não tem valor. Se você não tiver isso, você não tem valor. A gente vê muito esse contexto com jovens. Jovens que precisam ter um iPhone. Vou usar o iPhone aí para fazer a propagandazinha. Pessoas que precisa ter um iPhone para se enquadrar dentro daquele grupo. Porque se você não tiver, você sofre preconceito, você sofre bullying por não ter um celular desse porte. Mas será que seus pais têm condição de te dar esse celular?
Você precisa realmente desse celular? O que você quer fazer com o celular? Para que ele vai lhe servir? Aquele lhe serve? O propósito da sua vida seria esse? Então, são muitos questionamentos que nós precisamos estar falando. Então, o real que eu tenho é o que eu tenho de administrar. O que eu tenho para administrar. Aquilo que eu tenho que é meu, que eu alcanço, que eu acredito que eu posso deter o controle. Que até falar sobre isso é um pouco problemático. Nós não temos o controle de muita coisa. Eu controlo aquilo que eu ajo, né? Como eu ajo, como eu falo, como eu me comporto. Até como eu sinto, às vezes a gente não controla, né? Dependendo de como venha, vem com uma força descomunal e a gente não consegue controlar. Tanto é que agimos impulsivamente, depois botamos a mão na consciência e dizemos, não era para ter feito isso, mas já fez. Então, entender esse controle emocional, entender essa autonomia emocional, entender essa vivência emocional é extremamente necessário para que nós estejamos nos conscientizando, entendendo de fato o que é isso, tá? Então, o seu propósito de vida precisa ser seu. Longe dos repertórios sociais, daquilo que a sociedade diz que tem que ser o ideal. Eu tenho alguns pacientes que dizem assim, eu imaginava que quando eu tivesse com os meus 20 anos eu ia estar com a minha casa, com o meu carro, com o meu apartamento, meu emprego, morando fora da casa dos meus pais. Isso é uma expectativa que nós temos e nós precisamos construir o nosso plano de vida. Mas se eu não conseguir nos meus 20 anos, aos meus 20 anos, será que eu sou uma pessoa ruim? Eu não vou para lugar nenhum mais, não tenho mais nada para alcançar. Cheguei no final da vida. Precisamos tomar cuidado com aquilo que colocamos como expectativa, com aquilo que nós temos como realidade. Porque a nossa realidade pode ser muito boa, mas nós não estamos observando o que temos. Será que de fato não tem nada ruim, nada bom, na sua vida? Nada. O amanhecer do dia, amanheceu mais um dia. Eu li um livro muito interessante que fala sobre um dia sem reclamar. E até esse posicionamento sem reclamar vai na nossa respiração. Já prestou atenção que você reclama até respirando? Quando você faz assim, ó. É um enfado, é um cansaço, é uma reclamação. Você está respirando. Quantas pessoas hoje gostariam de ter acordado e não acordaram? Inclusive, hoje, acabei perdendo uma pessoa muito querida, né, em um grupo que eu coordenava. E a morte era uma coisa que não combinava com ela. Estou tentando ainda assimilar isso. Porque a nossa vida ela é tão curta, ela é tão pequena, ela é tão fatídica, ela é tão instável. Se nós perdemos tempo, no sentido de não estar aproveitando o que temos, como que estamos sendo gratos por aquilo que temos, aquilo que podemos alcançar? Então, fica novamente o questionamento. E para que fique mais nítido, qual o sentido da sua vida? Não é a sociedade que diz o seu valor, não é o que você possui que diz o seu valor, é aquilo que você acredita que você é. E claro que essa reflexão é uma reflexão muito profunda, porque tanto faz com que você mude definitivamente o estilo de vida, quanto também pode às vezes te colocar em uma situação muito desconfortável, talvez até mais do que já esteja sendo desconfortável. Porém, nós precisamos estar atentos a isso. Preciso refletir. Qual o sentido da minha vida? Aonde eu quero chegar? Né? No programa anterior, nós acabamos falando sobre quantos likes eu preciso ter para ser feliz. Será que eu preciso ter likes para ser feliz? Então, quantos likes você se dá? Quantos coraçõezinhos você se dá? Será que a sua história de vida, ela de fato não traz nenhuma vivência positiva? Aquilo que você construiu, aquilo que você tem? Faça uma análise do ponto de vista um pouco mais positivo, porque infelizmente quando nós estamos dentro de um transtorno, dentro de uma situação problemática, nós tendemos sempre a olhar as coisas do ponto de vista negativo. Esse é um fato. E quanto mais nós focamos em algo negativo, nós, infelizmente, perdemos o fio da meada. Aquilo que é positivo some. Aquilo que é positivo diminui, se torna inexistente. Mas quando nós estamos com a nossa mente focada no negativo, focada naquilo que não temos, ao invés de olhar para aquilo que temos, a angústia, a dor, a decepção, o desespero vão tomar conta de nós. Precisamos estar conversando sobre isso. E para que você tenha alguns passos básicos para estar olhando positivamente para a sua vida, para encontrar esse sentido da vida, valorize a sua individualidade, valorize quem você é, valorize aquilo que você consegue desempenhar, valorize aquilo que você, de fato, é excepcional. Mas não espere que os outros te digam isso.
Descubra você mesmo em que você é excepcional. Descubra as suas preferências. Tive uma paciente que ela dizia assim, eu não sei a cor que eu gosto. Eu disse, gente, como? É porque toda uma vida me disseram que eu gostava de cor X. Mas eu só sei que eu não gosto dessa cor. E é um processo para ela descobrir qual cor ela gosta. É o processo que é dela. E tá tudo bem, cada um tem o seu processo. Então, dentro da sua individualidade, descubra as suas preferências. Busque um propósito de vida. Eu quero ter uma vida tranquila, uma vida bacana, uma vida estável. Identifique o seu. Porque o seu claramente é diferente do meu, que é diferente de outra pessoa que está ao seu lado. Qual é o propósito da sua vida? O que você quer alcançar? E foque naquilo que funciona. Às vezes nós batemos tanto na tecla de algo que não está dando efeito, não está dando resultado, não está surtindo aquilo que eu gostaria, que estamos perdendo tempo. E tempo é uma coisa tão preciosa, tão crucial para a nossa vida, porque nós não temos o controle sobre ele, né? Nós não sabemos administrar o nosso tempo porque não temos gestão emocional, tá? Então, fica aqui. Respeite a sua individualidade, acolha-se, descubra as suas preferências, busque o seu propósito de vida, tá? E foque naquilo que de fato você consegue perceber que funciona. Não esteja preocupada com coisas que você gostaria de fazer que não está dando certo. Foque naquilo que você pode fazer, realizar, conseguir resultados. Veja os resultados, podem ser pequenos, podem, mas são resultados. Não os anule porque na sua cabeça eles são pequenos. Eles foram grandes coisas, eles demonstraram grandes mudanças. Você não conseguia ir comprar o pão. Hoje você consegue ir na padaria comprar o seu pão. Isso é um grande resultado. Para muita gente pode ser muito pouco, mas para você, respeite as suas pequenas conquistas, porque só você é quem de fato conhece a importância de levantar e comprar o pão, tá? Então fique sempre atento aos detalhes da sua vida. Atenta às coisas que você alcança, consegue, contorna, administra, desempenha, quem você é, os papéis que você desempenha. Muitas mulheres acabam se anulando profissionalmente para serem boas mães. Isso, às vezes, boas mães não, para serem mães, né? Até essa frase, boas mães, precisa ser questionada. Então, muitas anulam quem elas são profissionalmente falando para estar para a sua família. E, às vezes, isso traz um peso para elas. E elas precisam estar entendendo, tá? Hoje eu estou desempenhando brilhantemente essa função. Não anula quem eu fui e quem eu posso ser quando eu decidir voltar a estar trabalhando. Então, respeite os seus limites, respeite quem você é hoje, que é muito diferente do que o que você foi ontem e com certeza é diferente do que o que você vai ser amanhã. Então, cada dia é um processo, cada dia é uma vivência. Respeite cada pequeno detalhe que é seu, cada pequeno momento que é seu, cada pequena conquista que é sua. Então, nesse mês de setembro, nós queremos finalizar essa campanha aqui, que é sim, um mês, mas que não cessará a discussão sobre a importância da valorização da sua vida. A sua vida é importante, você não está sozinho. A humanidade tem um propósito e você tem o seu propósito particular. Então, mesmo que você olhe as redes sociais e diga que existe uma métrica de vida perfeita, lembre-se, a vida não cabe em um recorte do celular. A vida não cabe em um recorte do Instagram ou qualquer outra plataforma. A vida é muito mais do que aquilo que está posto ali. A sua vida é muito maior. O que você vive é muito maior. A sua vivência, o seu sentimento, você é muito maior. E lembre-se, você é um ser individual, particular, que tem sentimentos e vivências diferentes de todos os outros. E isso precisa ser respeitado, tá? Então, suicídio não é frescura, a sua vida importa e está sempre à disposição para estar aprendendo. Esteja à disposição para isso. Esteja à disposição para quebrar tabus e vivências sobre ser ou não, falta de Deus, frescura, tá? Você é importante. E fica aqui mais um agradecimento por esse momento, né, por esse programa. E fica aí já o convite para o nosso próximo programa, que em breve estará sendo disponibilizado para vocês. Abraços!